Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, tá bom? O professor Wellington passando para dar continuidade aí nos nossos estudos. Então, na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando lá no livro 2 com o capítulo 6, que traz assim, sevianas e pontos notáveis do triângulo como título. Então, esse capítulo a gente vai dividir ele em duas aulas. Então, a gente vai trabalhar ele essa semana e semana que vem. E aí, a gente vai estar fazendo a primeira parte agora com vocês, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho aqui o nome, né, esse título aqui, de onde que vem. Então, sevianas e pontos notáveis no triângulo. Vamos começar com isso aqui, ó. Seviana. Qual que é a definição? Então, sevianas são segmentos que partem do vértice de um triângulo e chegam à reta suporte do lado oposto desse triângulo. Vamos colocar isso em prática. Então, eu vou pegar esse vértice A aqui, ó, e eu vou traçar o quê? Uma reta que saia do vértice A e ela venha até a reta oposta a esse vértice. Então, eu saí desse vértice, eu tracei uma reta e essa reta, esse segmento, ele vai chegar onde? Ele chega aqui no lado oposto. Então, vamos colocar aqui ABC, vamos colocar AD. Então, eu tenho aqui que AD, ela é o quê? Ela é uma seviana dentro desse triângulo aqui, tá bom? Se você olhar, esses dois lados que formam o triângulo também são sevianas, ó. Se eu sair de A e vir até B, ó, eu vim até o vértice oposto do outro lado, que é a reta oposta. Lembra que essa reta ela é infinita, né? Ela é tanto infinita para lá, quanto ela é infinita para cá, né? Em todos os sentidos, e lá em cima também. Então aqui eu tenho uma seviana, tem outra seviana. Se eu traçar isso aqui, ó, de A até aqui, vamos chamar isso aqui de AE. Eu tenho aqui uma seviana, de A até C outra seviana, e ela pode vir aqui também, ó. Se eu pegar de A até D, E, F, vamos colocar um ponto F aqui, ó. Ah, professor, mas ela não faz parte do triângulo. Lembra que as retas são sempre infinitas aqui, né? Então aqui também eu teria uma seviana. Então, de novo, anota no caderno aí. Sevianas são segmentos que partem do vértice de um triângulo e chegam até a reta suporte do outro lado desse triângulo aqui, tá bom? E aí, entre essas sevianas aqui, a gente vai estar estudando agora na sequência algumas que merecem destaque, tá? Que são as medianas, a bissetriz interna, bissetriz externa, as alturas e os lados de cada um desses triângulos aqui, tá bom? Então essa parte de seviano é o que a gente vai estudar primeiro. Só vamos falar um pouquinho aqui sobre esses pontos notáveis do triângulo. Quais são esses pontos notáveis? É o ponto que tem vai ser um ponto de encontro dentro desse triângulo. E esse ponto de encontro, ele vai estar associado ou a um ângulo aqui ou a esse segmento de lado aqui, tá? Então, os pontos notáveis do triângulo são baricentro, icentro e ortocentro, que a gente vai estar vendo nos vídeos também, beleza? Então, vamos dar continuidade aí para você entender por que essas sevianas que eu citei são tão importantes. Então, entre essas sevianas importantes, a primeira que a gente vai estar estudando é a mediana, tá bom? E qual que é a definição, então, de mediana? Medianas são segmentos que unem o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto, tá? Então, anota isso no seu caderno. Mediana são segmentos que unem o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, olha lá, o que acontece aqui? Eu tenho esse vértice, o que esse vértice vai fazer para mim? Se eu traçar esse vértice aqui, ó, tá? Uma linha reta, ele vai chegar lá no ponto, vamos colocar aqui esse vértice aqui como vértice A. Então, o que acontece? Esse segmento, para ser mediano, ele tem que dividir esses dois lados em duas partes iguais. Então, ó, o vértice A vem aqui e ele vai me dar o quê? O ponto médio A, ou seja, esse pedaço é exatamente igual a esse pedaço aqui, tá bom? E aí? Aí isso vai acontecer com os três vértices. Então, ó, se eu sair aqui, vamos chamar esse vértice aqui de vértice B, ponto B aqui. Então, esse ponto B, ó, ele vai traçar uma reta, né? Que lá vai me dar o quê? Meu ponto médio B, certo?
Então, o que aconteceu aqui? Ele vai dividir esse lado oposto ao vértice em duas partes exatamente iguais. E aí, a gente vai ter ainda aqui um terceiro vértice, né? A gente tem aqui um terceiro vértice C, e esse terceiro vértice C, o que ele vai fazer? Ele vai traçar lá e ele vai dividir lá do lado oposto. Aqui ele vai me dar um vértice, ponto médio de C, que também vai dividir em duas partes aqui iguais, tá bom? Então a mediana, ela divide o lado oposto sempre em duas partes iguais, ou seja, se esse pedacinho aqui vale 10, quanto que vai valer esse pedacinho? 10. Se esse pedacinho vale 6, quanto que vai valer esse pedacinho? 6. Se esse pedacinho vale 4, quanto que vai valer isso aqui? 4. Então, mediana tem a ver com dividir o lado oposto em duas partes iguais, lado oposto a esse vértice aqui, correto? E aí, você vai olhar aqui a figura e o que você já olhando consegue perceber ali, né? Você já consegue perceber que há o quê? Que há um ponto em comum entre essas três medianas. Ó, as três medianas se cruzaram aqui, então houve esse ponto em comum. Como que eu chamo esse ponto em comum? Esse ponto em comum é o nosso baricentro. Então, o baricentro é o ponto em comum, ou seja, é o ponto em que as três medianas se cruzam no triângulo, tá bom? Então, mediana divide sempre o lado oposto ao vértice em duas partes iguais, e o baricentro é o ponto de encontro entre essas três medianas aqui, tá? O que é importante você saber do baricentro? Que o baricentro, ele vai dividir cada mediana em duas partes, ó. Tá vendo o baricentro aqui? Ele dividiu a minha mediana A em duas partes, a minha mediana B em duas partes e a minha mediana C em duas partes. E vai haver uma relação entre esses dois valores aqui, tá bom? A parte que sai do vértice e vai até o baricentro sempre vai medir o dobro do que sai do baricentro até o lado oposto aqui, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que isso aqui tem um valor 4. Quanto que vai valer lá em cima? Vai valer 8. Ou seja, ele vale sempre o dobro, tá bom? Então, ó, tô aqui no baricentro, certo? O que acontece? Se eu tenho esse valor aqui, ó, do baricentro até o lado oposto, vale 3. Então, quanto que vai valer do baricentro até o vértice de origem da reta? Vale 6. Vale sempre o dobro, beleza? Então, mediano divide sempre o lado oposto em duas partes iguais. Baricentro, ponto de encontro entre as medianas. E o que é importante do baricentro? Que ele vai dividir a semirreta aqui, né, no caso a mediana, de cada um dos vértices, em duas partes, de maneira que sempre a parte que sai do baricentro e vai até o vértice vai ser o dobro do que a parte que sai do vértice e vem até o lado oposto. Então vamos lá fazer um exemplo aqui, galera, para a gente aplicar essa parte de mediana e baricentro que a gente viu, né? Então ele fala assim no exercício: dado o triângulo ABC a seguir, em que G é o baricentro, ou seja, é o encontro entre as três medianas, determine a medida das três medianas, dado que AG vale 12, CG vale 16 e G até ponto médio de B vale 7. Então, o que ele quer saber, gente? Ele quer saber o valor das três medianas aqui, tá? Então, ele quer saber o valor de A até o ponto médio de A, quer saber quanto que vale isso. Ele quer saber o valor de B até o ponto médio de B. E ele quer saber o valor de C até o ponto médio de C. Essa é a pergunta dele. Vamos para as informações que ele passa para mim no exercício. Ele fala assim, que AG vale 12, então de A até G, esse pedacinho aqui vale a 12, né? De C até G vale 16, então aqui vale 16, e de G até o ponto médio de B vale 7. E aí, ele quer saber o valor desses três segmentos. Se você voltar aí, o que a gente viu anteriormente? Que
esse ponto, esse baricentro, qual que é a relação dele dentro dessa semirreta, que é a minha mediana. A gente viu que do baricentro até o vértice, ele é sempre igual ao dobro da distância entre o vértice até o lado oposto a esse vértice. Então aqui o que eu tenho, gente? Eu tenho que esse pedacinho vale 12, ou seja, do vértice até o baricentro. Então quanto que vai valer do baricentro até a reta oposta? Vai valer metade disso aqui, né? Então esse pedaço equivale a 6. Então o valor de A até o ponto médio de A, 12 mais 6, a gente já sabe ali que essa primeira mediana equivale a 18. Tá bom? Vamos lá para o ponto C aqui. Então eu saio do vértice C e eu venho até o baricentro. Eu também tenho essa distância que é 16. Então quanto que vai valer do baricentro até o ponto médio do outro lado lá, né? Da minha mediana? Vai valer metade desse valor. Então isso aqui equivale a 8. Então de C até o ponto médio de C, 16 mais 8, vai equivaler lá a 24 para mim. E aí faltou determinar essa aqui, ó. Ficou por último para você ver. Ela, na verdade, vai ser o oposto, né? Porque aqui, ó, eu saio do vértice e eu venho até o baricentro. Eu não tenho esse valor. O valor que eu vou ter é do baricentro até o ponto médio do outro lado, que é 7. E qual que é a relação do baricentro até o vértice? É o dobro disso aqui. Então, isso aqui vale 7. E esse pedacinho vai valer 14. Então, a distância de B até o ponto médio de B vai ser 21. Valeu?